Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, Natal é dia de comemoração, é dia de celebrarmos o nascimento de Cristo. Nós vamos compartilhar com os amados irmãos e amigos o texto bíblico de Isaías, capítulo 9, versículos de 1 a 7, que diz assim: Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dias dos midianitas. Porque todo calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo manto sujo de sangue, serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O verdadeiro significado do Natal. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, o Natal é uma data comemorativa que simboliza o nascimento de Jesus Cristo. Esta celebração acontece há mais de 1.600 anos, no dia 25 de dezembro. Natal se refere a nascimento ou ao local onde alguma pessoa nasceu. Por exemplo, a expressão cidade natal indica a cidade onde um determinado indivíduo nasceu. A palavra Natal significa do nascimento. O Natal é a data em que os cristãos comemoram o nascimento de Jesus Cristo. Durante muitos anos após o seu nascimento, essa comemoração era feita em dias diferentes, pois não se sabia a data exata do seu nascimento. Porém, somente no século IV estabeleceu-se a comemoração do Natal no dia 25 de dezembro. O anúncio do nascimento de Jesus é o ponto inicial do plano de salvação que Deus formou para a humanidade. Por isso, meus irmãos, meus amigos, devemos pregar sobre o Natal independente da data. Infelizmente, o significado do Natal foi corrompido pelo comércio e tradições que celebram tudo, menos da vinda do Salvador ao mundo. Já imaginou se na história da Bíblia não houvesse o fato do nascimento de Jesus? Ficaria faltando o ponto principal no plano de salvação. Então,
Se deixarmos de falar sobre isso, omitimos algo que a Bíblia fez questão de relatar com detalhes para nos mostrar o significado deste momento. O Natal, meus irmãos, deve ser um tempo para a reunião da família, mas é imprescindível a presença de Jesus. Celebrar o Natal sem falar de Jesus seria como ir a uma festa de aniversário sem o aniversariante. Portanto, queridos irmãos, queridos amigos, aproveitem este momento para anunciar para sua família a salvação em Cristo Jesus. Qual é o significado do Natal? Hoje nós vamos aprender com a profecia de Isaías sobre o nascimento de Jesus, qual é o verdadeiro significado do Natal. Em primeiro lugar, Natal é luz. Natal é luz. O versículo 2 diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz. Irmãos, vimos que neste texto Isaías declara de maneira profética que quando o Messias viesse, haveria luz para aqueles que estavam em trevas. Até a vinda de Jesus ao mundo, a humanidade vivia em completa escuridão e temor. Mas desde o nascimento, trouxe a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Assim diz Lucas, capítulo 1, versículo 9. A luz de Jesus é o maior brilho do Natal. Natal é um tempo de luz, não por causa das milhares de lâmpadas que enfeitam as cidades, e sim porque Jesus é o Salvador, e esta boa notícia deve ser anunciada como oportunidade gratuita àqueles que vivem sem esperança. Este período é uma oportunidade de falar das boas novas, levando luz às pessoas ao nosso redor. Portanto, meus irmãos, meus amigos, aproveitem o Natal para levar luz às pessoas que ainda não conhecem Jesus. Em segundo lugar, Natal é alegria. O versículo 3 diz assim: tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Irmãos, vimos que este texto cita a palavra alegria 3 vezes apenas neste versículo. O profeta Isaías imagina o dia da vinda do Messias como o dia mais alegre que já houvesse em todos os tempos. Contudo, não é uma alegria passageira, e sim algo que aumenta a cada instante. Contudo, lamentavelmente, criou-se um paradigma sobre o Natal em que a alegria se baseia apenas nas festas. E muitas pessoas passam esta data de maneira triste e solitárias, ficando muitas das vezes cada vez mais desiludidas. Irmãos, a alegria do Natal deve ser muito mais além de tudo isso. Ao invés de nos alegrarmos por ter comida farta, roupas novas e presentes, podemos também
nos alegrar ao abençoar aqueles que não têm condições para isso, visitando aqueles que estão enfermos, os órfãos, os idosos e as pessoas desamparadas. Portanto, queridos irmãos, queridos amigos, neste Natal, levem alegria para as pessoas que estão sofrendo. Em terceiro lugar, Natal é justiça. Os versículos 4 e 5 dizem assim: porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dias dos midianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo o manto sujo de sangue, serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Irmãos, aqui neste texto, o profeta Isaías expressa essas palavras como um alívio de que estaria sentindo dores, de quem estaria sentindo dores. O povo de Deus havia passado por tantas lutas e dominado por tantos imperadores cruéis que não aguentavam mais a injustiça. A vinda do Messias traria então a justiça definitiva que tanto esperavam e acabaria com as guerras, chegando até a queimar as botas dos guerreiros e as vestes sujas de sangue, como diz o versículo 5, para não deixar nem lembranças das injustiças do passado. Queridos irmãos, precisamos pensar, pois antes de gastar com festas, precisamos pensar se temos contas a pagar, para não acumularmos dívidas injustas para o próximo ano. E também podemos desfazer de calçados e vestes que não nos servem mais, para ajudar aqueles que estiverem precisando. Irmãos, fazer justiça é fazer coisas corretas e honestas, além de abençoar quem precisa de ajuda. Natal é tempo de fazer justiça. Em quarto lugar, Natal é paz. Os versículos 6 e 7 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e do seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Irmãos, durante séculos de guerras intercaladas, por períodos breves de paz, o profeta Isaías anuncia que chegaria um tempo de paz sem fim, porque viria aquele que é o príncipe da paz. Não existe notícia mais bonita do que esta. Como uma bandeira branca estendida para anunciar o fim da batalha, o Evangelho vem e anuncia a paz para quem está sofrendo. Queridos irmãos, no mundo existem mais de 7 bilhões de pessoas que estão lutando todos os dias e procuram a paz para suas vidas. Cada dia existe uma nova luta ou uma nova dificuldade a ser vencida.
E estas vidas, meus irmãos, precisam de alguém que lhes anuncie a paz e que a sua luta foi terminada pelo Príncipe da Paz, que veio ao mundo para dar tranquilidade ao seu coração, mesmo diante das dificuldades da vida. Também é uma oportunidade de acabarmos com as guerras e perdoarmos os nossos inimigos para que haja paz. Natal é o momento de declarar paz. Portanto, queridos irmãos, queridos amigos, celebrem o Natal verdadeiro. A Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 14, versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Assim diz a palavra de Deus. Portanto, queridos irmãos, não deixem que o Natal se resuma numa festa comum. Jesus não veio ao mundo para que apenas marcássemos uma data especial em nosso calendário e nem mesmo para se fazer uma mesa farta de comida e bebidas. Jesus veio ao mundo para nos trazer a sua luz, a sua alegria, a sua justiça e a sua paz. A festa de Natal se torna mais bela quando sabemos o seu verdadeiro significado. E a presença de Jesus é a condição fatal para que o Natal seja verdadeiro. Jesus deixou bem claro que estaria presente através dos pequeninos. Mateus capítulo 10, versículo 42. Então, meus irmãos, devemos procurar ajudar as pessoas necessitadas neste momento. O Natal significa anunciar a luz de Jesus para quem vive nas trevas sem esperança. O Natal significa alegria para quem está sofrendo. O Natal significa justiça para quem está sendo injustiçado e paz para todos que estão lutando. Portanto, meus irmãos, meus amigos, celebrem o Natal verdadeiramente com Jesus. Amém? E que Deus assim nos abençoe.